O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, maneira de orar. Meus irmãos, neste item, o Espírito Monod traz uma abordagem diferente sobre a prece, porque ele alarga o conceito daquilo que normalmente entendemos por oração. Ele inicialmente reforça a necessidade de fazermos preces para nos mantermos em conexão com o plano espiritual superior, e que isso deve ser feito logo ao acordarmos, pedindo proteção para as nossas atividades diárias e também antes de dormirmos, desta vez rogando aos nossos mentores que nos conduzam a locais da espiritualidade onde possamos receber orientações, estudo, esclarecimentos para que melhor proveito tiremos em nossas atividades durante o dia quando está em estado de vigília. Nós sabemos que o período de sono físico é tão proveitoso ao corpo, que tem necessidade de recuperar suas energias, quanto ao espírito, que temporariamente liberto do contato com a matéria, segue para o plano espiritual, onde entra em contato com seres que lhe são afins, de acordo com seus interesses ou preocupações naquele momento. Por isso é importante essa oração ao dormir, pois ainda que estejamos atravessando situações de conflito ou tenhamos dificuldade em domar nossas más tendências, o que poderia nos atrair a regiões inferiores da espiritualidade, esse ato de humildade da prece nos leva a reconhecer nossa fraqueza e faz com que, ao pedirmos o auxílio de nossos mentores para os momentos de sono, eles nos defendam de influências perniciosas e nos levem a locais onde possamos ter nossa vontade reforçada para que vençamos as dificuldades no dia posterior. Em seguida, ele nos leva a refletir sobre o conteúdo de nossas preces, sobre o que temos pedido a Deus e diz que, na maioria das vezes, nossos pedidos são geralmente voltados às coisas materiais e para as quais pedimos soluções imediatas e, às vezes, até mágicas. Pedimos dinheiro em vez de forças e meios para consegui-lo. Pedimos a cura do corpo, ainda que não zelemos por nossa saúde espiritual e mantenhamos excessos na alimentação e não respeitemos os limites do corpo. E ainda quando nosso pedido seja em prol de nossa reforma moral, pedimos a nossa transformação imediata. Pedimos para nos tornarmos humildes, caridosos, bondosos, como se as virtudes fossem dons dados por Deus, e não aquisições que fazemos ao longo da nossa evolução por nosso próprio esforço e determinação de combatermos nossas más inclinações. E é por isso que devemos pedir a Deus em nossas preces força, apoio dos nossos mentores para que possamos levar a efeito essas nossas boas decisões. Mas o ponto mais interessante dessa mensagem talvez seja quando Monod nos mostra que a prece não é somente esse momento em que nos abstraímos de qualquer outra coisa e elevamos o pensamento ao alto e nos conectamos com a espiritualidade. Diz ele: a prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Por essas palavras, percebemos então que se executarmos nossas atividades diárias de maneira correta, com equilíbrio, buscando executar adequadamente, com respeito, todos os papéis que desempenhamos na sociedade, estaremos convertendo nossa vida num ato de louvor a Deus. Estaremos cumprindo a nossa programação reencarnatória. Estaremos constantemente em um estado de vibração superior que nos trará harmonia e paz de consciência. E vamos a uma mensagem que está no livro Mais Luz, pelo Espírito Batuíra, psicografia de Chico Xavier. Oração e vigilância. Disse-nos Jesus: orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando, vigiai servindo. Orai compreendendo, vigiai auxiliando. Orai confiando, vigiai esclarecendo. Orai refletindo, vigiai realizando. Orai abençoando, vigiai construindo. Orai esperando, vigiai aprendendo. Orai ouvindo, vigiai semeando. Orai pacíficos, vigiai operosos. Orai tranquilos, vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa edificação espírita cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas.
E integrados nessas duas forças da alma, sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo para atender aos desígnios do Eterno, permaneçamos cada dia e cada hora no refúgio da fé renovadora que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. E elevemos agora nossos pensamentos numa prece. Amado Jesus, seguindo teus ensinamentos sobre a maneira de orar, quero acalmar meu coração, buscar o recolhimento, asserenar a mente e elevar meus pensamentos às regiões sublimes da espiritualidade, solicitando aos espíritos superiores que se dignem a ouvir minha prece e venham em socorro de todos os homens, trazendo-nos o consolo, a esperança, a fé e também o esclarecimento que necessitamos para entendermos nosso papel no mundo, a responsabilidade de cada um na manutenção da harmonia do todo. Que cada homem passe a olhar o outro como seu irmão, a despeito das diferenças de crença, sexo, raça, condição social. Que cada um de nós entenda que a fé não se expressa somente na prece e no pedido. Ela precisa ser consolidada na ação, na prática da caridade, no exercício da fraternidade, pois o Pai deseja que nos auxiliemos mutuamente, que sirvamos um de apoio e consolo ao outro, pois não há sequer um homem que seja capaz de sobreviver sozinho. Não há ninguém que não necessite de ajuda, de amparo em algum ponto de sua caminhada. Da mesma forma que não existe ninguém que não seja capaz de auxiliar de alguma forma o seu irmão. Assim, quero inspirar-me em teu exemplo de integral doação ao semelhante e realizar todo o bem que me for possível, atestando assim minha fé em ti e no Pai que nos dirige os destinos. E que assim seja.